A paz, irmãos. Mensagem de hoje por John Bunyan. O que é oração? A oração é uma ordenança de Deus para uso tanto público como privado. Mais ainda, é uma ordenança que coloca aqueles que têm o espírito de súplica em estreita relação com Ele e também possui efeitos tão notáveis que alcançam grandes coisas de Deus, tanto para uma pessoa que ora, como para aqueles por quem ela ora. Abre, por assim dizer, o coração de Deus, e através dela, a alma, mesmo quando vazia, é preenchida. Através da oração, o cristão também pode abrir o seu coração a Deus, como o faria com um amigo, e obter um renovado testemunho de sua amizade. Muitas palavras poderiam ser utilizadas aqui para distinguir entre oração pública e privada, assim como entre a do coração e a dos lábios. Também poderia dizer algo para fazer a diferença entre os dons e a graça na oração. Mas, deixando este método de lado, desta vez irei me ocupar somente em mostrar a alma da oração, sem a qual toda elevação de mãos, olhos ou vozes seria completamente desprovida de propósito. O que é oração? A oração é o derramar de modo sincero, consciente e amoroso o coração ou a alma diante de Deus, por meio de Cristo, no poder e a ajuda do Espírito Santo, buscando as coisas que Deus prometeu ou que estão em conformidade com a sua palavra para o bem da igreja, com fiel submissão à sua vontade. Esta descrição contém, portanto, 7 pontos. Orar é derramar seu coração ou a alma. Primeiro, de modo sincero. Segundo, de modo consciente. Terceiro, de modo afetuoso, derramando a alma diante de Deus por meio de Cristo. Quarto, no poder ou ajuda do Espírito Santo. Quinto, buscando as coisas que Deus prometeu ou que estão em conformidade com a sua palavra. Sexto, para o bem da igreja. Sétimo, com submissão fiel à vontade de Deus. Primeiro, quanto ao primeiro ponto, é derramar de modo sincero a alma diante de Deus. A sinceridade é uma graça que faz parte de todas as demais que Deus nos concede, e todas as atividades do cristão são influenciadas por ela. Caso contrário, Deus não as olharia. Isso acontece na oração, como particularmente disse Davi falando sobre o assunto. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmos capítulo 66, versículo 17 e 18. A sinceridade é parte da oração, porque sem ela Deus não a considera como a tal. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Jeremias capítulo 29, versículo 13. A falta de sinceridade fez Jeová rejeitar as orações que nos fala em Oséias capítulo 7, versículo 14, onde diz: E não clamaram a mim com o seu coração, isto é, em sinceridade, mas uivam nas suas camas, mas oram para dissimular, para exibir-se hipocritamente, para serem vistos pelos homens e aplaudidos por eles. A sinceridade é o que Cristo elogiou em Natanael, quando ele estava debaixo da figueira. Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Provavelmente, este bom homem havia estado derramando a sua alma a Deus em oração debaixo da figueira, fazendo-o com espírito sincero e determinado diante do Senhor. A oração que contém esse elemento como um de seus principais ingredientes é a oração que Deus escuta. Assim vemos que a oração do justo é o seu prazer. Provérbios capítulo 15, versículo 8. Porque a sinceridade
deve ser um dos elementos essenciais da oração que Deus aceita? Porque a sinceridade induz a alma a abrir o coração perante Deus com toda simplicidade para apresentar o caso claramente, de forma inequívoca, reconhecer a culpa sem falsidade, aclamar a Deus desde o mais profundo de seu coração, sem palavras ocas e artificiais. Bem, ouvi eu que Efraim se queixava dizendo: castigaste-me e fui castigado, como novilho ainda não domado. Jeremias capítulo 31, versículo 18. A sinceridade é a mesma quando é silenciada em um canto ou quando ela se apresenta para o mundo. Não sabe levar duas máscaras, uma para se aparecer diante dos homens e outra para breves momentos passados em solidão. Ela se oferece ao olho perscrutador de Deus e anela se ocupar no dever da oração. Não possui apreço pelo esforço dos lábios, pois sabe que o que Deus vê é o coração, do qual brota para ver se a oração é acompanhada pela sinceridade. Segundo, é derramar de um modo sincero e consciente o coração ou a alma. Não se trata, como muitos pensam, de algumas expressões balbuciantes, de uma conversa lisonjeira, senão de um movimento consciente do coração. A oração contém um elemento de múltipla e genuína sensibilidade. Algumas vezes, para o peso que representa o pecado, outras a ação de graças pelas misericórdias recebidas, outras para a vontade de Deus, a conceder sua misericórdia, etc. A consciência da necessidade de misericórdia por causa do perigo do pecado. A alma, passa por uma experiência na qual suspira, geme e o pecado a entristece, pois a verdadeira oração, da mesma forma que o sangue brota da carne quando é aprisionada por cadeias de ferro, expressa balbuciante o que procede do coração quando ele está sobrecarregado com dor e amargura. Davi grita, clama, chora, desmaia em seu coração, seus olhos lhe falham, se secam, etc. Ezequias lamentou-se queixosamente como uma pomba. Efraim se lamenta. Pedro chorou amargamente. Cristo experimentou o que é grande clamor e lágrimas. E tudo isso por estar ciente da justiça de Deus, da culpa do pecado, das dores do inferno e da destruição. Os cordéis da morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Salmos capítulo 116, versículo 3 e 4. E em outro lugar, a minha mão se estendeu de noite. Salmos capítulo 77, versículo 2. E também, estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia. Salmo capítulo 38, versículo 6. Em todos estes exemplos, e muitíssimos outros que poderiam ser citados, pode ser visto que a oração envolve uma profunda consciência motivada, principalmente pela experiência do pecado. Às vezes, alguém é gratamente consciente da misericórdia que recebe, misericórdia que alenta, conforta, fortalece, anima, ilumina, etc. Assim vemos como Davi derrama sua alma para abençoar, louvar e magnificar o grande Deus por sua bondade para com seres tão pobres, vis e miseráveis. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades e redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Salmos capítulo 103, versículo do 1 ao 5. E assim, a oração dos santos converte-se às vezes em louvor e ações de graças,
mas nem por isso deixa de ser oração. Este é um mistério. O povo de Deus ora com seus louvores, como está escrito: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. Filipenses capítulo 4, versículo 6. A ação de graças oferecida com plena consciência é uma poderosa oração aos olhos de Deus, que prevalece ante Ele de modo inefável. Na oração, a alma se expressa por vezes como já sabendo as bênçãos que há de receber, e isso faz com que o coração se inflame. Pois tu, Senhor dos exércitos, diz Davi, Deus de Israel, revelastes aos ouvidos de teu servo, dizendo: edificar-te-ei uma casa. Portanto, teu servo se animou para fazer-te esta oração. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 27. Esta confiança é que moveu Jacó, Davi, Daniel e outros à experiência prévia das misericórdias que receberiam. Sem transes nem êxtase, sem balbuciar de maneira nécia e oca algumas palavras escritas em um papel, mas com poder, com fervor e sem cessar, estes homens apresentaram, gemendo suas condições diante de Deus, experimentando, como eu disse, as suas necessidades, sua miséria e confiando em seus propósitos de misericórdias. Além disso, orar é derramar o seu coração e alma. Há na oração um ato em que o íntimo se revela, em que o coração se rende a Deus, que a alma é derramado afetuosamente em forma de petições, suspiros e gemidos. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, diz Davi no Salmo 38, versículo 9. E o meu gemido não te é oculto. E também, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma. Salmo capítulo 42, versículo do 2 ao 4. Note que diz, derramo minha alma. Um termo que significa que na oração a própria vida, assim como todas as nossas forças, voam para Deus. Como diz em outro lugar, confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Salmo capítulo 62, versículo 8. Esta é a oração em que tem sido dada a promessa de libertação para a pobre criatura cativa no cativeiro. Então dali buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Deuteronômio capítulo 4, versículo 29. Continuemos. Orar é derramar o coração e alma a Deus. Isso também mostra a excelência do espírito de oração. É para a presença do grande Deus onde a oração se retirada. Quando virei e comparecerei diante de Deus, a alma que realmente a senhora vê a vaidade de todas as coisas debaixo do céu, vê que só em Deus há descanso e satisfação para ela. A viúva e lar desolado depositam sua confiança em Deus. Portanto, Davi diz: em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Livra-me na tua justiça e faz-me escapar. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Sê tu a minha habitação forte, a qual posso recorrer continuamente. Teste um mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e minha fortaleza. Livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem injusto e cruel. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Salmo capítulo 71, versículo do 1 ao 5. Muitos falam de Deus com discurseira, mas a verdadeira oração faz dele a sua esperança, seu auxílio e seu tudo. A verdadeira oração não vê nada de substancial ou de valor, exceto Deus. E ele o faz, como eu disse antes, de modo sincero
consciente e afetuoso. Seguiremos dizendo que a oração é derramar o coração e a alma de modo sincero, consciente e afetuoso através de Cristo. Faz-se necessário acrescentar que é através de Cristo. Caso contrário, cabe duvidar se é oração, mesmo que se empregue muita pompa e eloquência. Cristo é o caminho pelo qual a alma tem acesso a Deus, e sem o qual é impossível que um único desejo chegue aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome será feito. Esta foi a maneira que Daniel orou pelo povo de Deus em nome de Cristo. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração de seu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faz resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Daniel capítulo 9, versículo 17. E o mesmo Davi. Por amor do teu nome, ou seja, por amor do teu Cristo. Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Salmos capítulo 25, versículo 11. Agora, isso não quer dizer que todos os que proferem o nome de Cristo em suas orações está realmente orando em seu nome. O achegar-se a Deus através de Cristo é a parte mais difícil da oração. O homem pode mais facilmente experimentar suas obras e até mesmo desejar sinceramente sua misericórdia do que pode ir a Deus através de Cristo. Aquele que vem a Deus através de Cristo deve conhecê-lo primeiramente, pois aquele que se achega a Deus deve crer que ele existe, e também o que se aproxima de Deus deve conhecer a Cristo. Rogo-te que me faças saber o teu caminho, diz Moisés, e conhecer-te-ei. Êxodo capítulo 33, versículo 13. Somente o Pai pode revelar a este Cristo, e vir por meio de Cristo é um poder de Deus que é dado à alma para abrigar-se na sombra do Senhor Jesus, como aquele que se abriga em um refúgio. Por isso, Davi chama Cristo muitas vezes seu escudo, torre, fortaleza, rocha de confiança, etc. E dá-lhe esses nomes, não só porque ele venceu seus inimigos, mas porque achou favor junto a Deus e Pai. Para Abraão foi dito: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, etc. Gênesis capítulo 15, versículo 1. Então, quem se aproxima de Deus por meio de Cristo deve ter fé, por meio da qual é revestido por ele, e ele aparece diante de Deus. Pois bem, aquele que tem fé é nascido de Deus, nascido de novo, e, portanto, torna-se um de seus filhos. Em virtude disto, está unido a Cristo e feito um membro seu. Por conseguinte, uma vez que foi feito um membro de Cristo, tem acesso a Deus. Digo membro de Cristo pela maneira como Deus o considerado como parte de seu Filho, como parte de seu corpo, de sua carne e de seus ossos, unidos a Ele pela eleição, pela conversão, pela iluminação. Deus coloca o Espírito no coração deste pobre homem, de modo que agora se achega a Deus em virtude dos méritos de Cristo, em virtude de seu sangue, sua justiça, sua vitória, sua intercessão. E este está perante ele, sendo aceito em seu Filho amado. Sendo assim, esta pobre criatura torna-se membro do Senhor Jesus, e portanto tem acesso ao trono de Deus, em virtude desta união, uma vez que o Espírito Santo também está nele, habilitando-o a derramar a sua alma diante de Deus e a ser ouvido. Orar é derramar o coração e alma de modo sincero, consciente e afetuoso diante de Deus, por meio de Cristo, no poder e ajuda do Espírito. Essas coisas dependem de tal modo umas das outras, que é impossível que haja oração sem que todas elas cooperem. Por mais excelente que seja o nosso discurso, Deus rejeita toda súplica que não possua estas características. Se não se derramar o coração sincero, consciente e afetuosamente diante dele, e isso por meio de Cristo, não se faz outra coisa senão meros esforços de lábios,
o que está longe de ser agradável aos ouvidos de Deus. Assim também, se não é no poder e a ajuda do Espírito, é como o fogo estranho que ofereceram os filhos de Arão. Levítico capítulo 10, versículo 1. Porém, disto falarei mais largamente mais adiante. Entretanto, concluímos que aquilo que não se pede por meio dos ensinamentos e a ajuda do Espírito não pode estar de acordo com a vontade de Deus. Orar consiste em derramar o coração e a alma de maneira sincera, consciente e afetuosa diante de Deus por meio de Cristo e no poder e a ajuda do Espírito, pedindo o que Ele prometeu e que está de acordo com a sua palavra. A oração é oração quando está dentro do âmbito e do propósito da palavra de Deus, pois quando a petição está em desacordo com o livro, é uma blasfêmia ou pelo menos conversas vãs. Por isto Davi, em sua oração, não apartava seus olhos da palavra de Deus. A minha alma está pegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Salmo capítulo 119, versículo 25. E também, lembra-te da palavra dada a teu servo, na qual me fizestes esperar. Salmo capítulo 119, versículo 49. Certamente o Espírito Santo não vivifica nem move diretamente o coração do cristão sem a palavra, mas por, com e através dela, trazendo-o ao coração e abrindo este, por meio do qual o homem é levado a impulsionado a se achegar ao Senhor e contar-lhe a sua condição e também a argumentar e suplicar conforme a sua palavra. Assim ocorreu no caso de Daniel, aquele poderoso profeta do Senhor, compreendendo pelos livros que o cativeiro dos filhos de Israel estava chegando ao fim, ora a Deus de acordo com a palavra. Eu, Daniel, entendi pelos livros, os escritos de Jeremias, que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco de cinza. Daniel, capítulo 9, versículo do 2 ao 3. Por todas essas razões, o Espírito é ajudador e guia da alma, quando esta ora de acordo com a vontade de Deus. É o mesmo Espírito que a governa segundo a palavra de Deus e sua promessa. Portanto, o próprio nosso Senhor Jesus foi retido em uma ocasião, como se a sua vida dependesse disso. Posso agora orar a meu Pai, e ele me daria mais de 12 legiões de anjos, mas como se cumpririam as Escrituras, que dizem que assim convém que aconteça? Como dizendo, se houvesse tão somente uma palavra sobre ele nas Escrituras, logo estaria longe das mãos dos meus inimigos. Os anjos me ajudariam. A Escritura não justifica esse tipo de oração. Devemos orar de acordo com a palavra e com a promessa. O Espírito levará através da palavra, tanto na maneira como no tema da oração. Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15. Mas não há entendimento sem a palavra, pois sem ela, que sabedoria há? Para o bem da igreja, essa cláusula abrange tudo o que tende para a glória de Deus, o louvor de Cristo ou o proveito de seu povo. Pois Deus, Cristo e seu povo estão unidos de tal maneira que, se orarmos para o bem de uma, a saber, a igreja, a oração se ora necessariamente pela glória de Deus e pelo louvor de Cristo. Porque, assim como Cristo está no Pai, os santos estão em Cristo. E aquele que toca nos santos, toca na menina dos olhos de Deus. Orai, pois, pela paz de Jerusalém, e orareis por tudo o que deveis. Jerusalém não terá jamais paz perfeita até estar no céu. E não há nada que Cristo deseja mais do que a tê-la ali, no lugar que Deus, por meio de Cristo, lhe deu. Assim, pois, o que ora pela paz e pelo bem de Sião, ou a igreja,
pede em oração o que Cristo comprou com seu sangue e o que o Pai lhe deu. Pois bem, o que ora pedindo isto, tem de fazê-lo pedindo a abundância da graça para a igreja, ajuda contra todas as tentações, pedindo que Deus não permita que nada aflija demasiado e arduamente, que todas as coisas cooperem para o seu bem, que Ele lhes guarde irrepreensíveis e sinceros, para a sua glória, crianças sem culpa e em meio a uma geração maligna e perversa. Esta é a essência da oração de Cristo, em João capítulo 17. E todas as orações de Paulo seguiam este curso, como nos mostra o texto bíblico. E peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sincero e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Filipenses capítulo 1, versículo do 9 ao 11. Como vocês podem ver, é uma frase curta, mas bela e de bons desejos para a igreja, do começo ao fim, para que este firme e persevere, manifestando-se na melhor disposição espiritual, ou seja, irrepreensivelmente, com sinceridade e sem ofensa, até o dia de Cristo. Quaisquer que sejam as tentações ou perseguições a que vocês estiverem submetidos. A oração se submete à vontade de Deus e diz, assim como Cristo ensinou, seja feita a vossa vontade, por meio da qual o povo de Deus, com toda a humildade, há de colocar-se a si mesmo, as suas orações e tudo o que tem aos pés de seu Deus, para que ele possa dispor deles segundo melhor lhe agrade em sua sabedoria celestial. E sem dúvida que ele responderá ao desejo do seu povo da maneira mais conveniente para eles e para a sua própria glória. Por conseguinte, quando os santos oram submissos à vontade de Deus, não significa que eles devem colocar em dúvida o seu amor e bondade para com eles, mas que, devido a que nem sempre são igualmente prudentes, circunstâncias que às vezes Satanás se aproveita para tentar-lhes a orar por aquilo que, se alcançado, não redundaria em glória de Deus e nem no bem do seu povo. Temos esta confiança nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos as petições que lhe houvermos pedido, ou seja, pedindo-lhe no espírito de graça e de súplicas. Mas como eu disse antes, a petição que não for apresentada e por meio do Espírito não será atendida, por ser alheia à vontade de Deus, pois somente o Espírito a conhece e, portanto, é o único que sabe como orar em conformidade. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. A paz.